Pois é, rapaz, estava desligando ali o equipamento e apareceu um ruído, rapaz. Eu tenho que primeiro desligar a caixa de som para depois desligar aqui a fonte, rapaz, a mesa, tá certo? E aí a memória não ajuda, sabe? Eu termino desligando primeiro aqui a mesa para depois ir lá para a caixa de som e acontece isso. Rapaz, questão de tecnologia, questão de magnetismo, rapaz, eu não posso esquecer o magnetismo, rapaz, no corpo da gente. Tá certo? Porque o que move o corpo da gente é o magnetismo, rapaz, sabe? O magnetismo que está nesse momento aqui no meu cérebro é conectado, tá certo? A uma rede neural aqui elétrica, sabe? Queimando meus miolos. E graças à água que eu bebo, rapaz, ainda acabei de tomar um suco de abacaxi, outro dia eu comprei aí do Daniel, dois abacaxis, rapaz, sabe? Mandei ver no liquidificador, fiz 2 litros de suco de abacaxi, puro, certo? Eu bato e o bagaço fica dentro, não tem coação, sabe? Coamento, sabe? Vai para dentro de uma vasilha e aí, sabe? Quando eu me invoco, eu dou assim umas goladas fortes ali, rapaz, que é para poder, rapaz, colocar líquido no corpo, rapaz, que é para contrabalançar a pressão arterial, rapaz. Porra, bicho é foda, mas rapaz é o seguinte, olha, eu falava de dote outro dia. Eu falava que o Marques queria casar com a Jenny, eles estavam noivos já há 6 anos, parece, sabe? Jenny foi a mulher de Marx com quem ele teve filhos, certo? E aí, Marx que eu tô falando aqui é o Karl, certo? O Karl Marx. O Karl, ele tem Wilhelm no meio, tem, eu não lembro. Rapaz, eu só sei que o Karl, sabe, assim, era uma família perseguida, sabe? Aí o pai dele era advogado, não quis se dedicar a outras artes, tá certo? E ele mesmo fez direito para talvez querer seguir a carreira do pai, tá certo? Mas achou melhor se perder no mundo da filosofia, porque no mundo do direito ele teria que colocar paletó e ir para dentro de fóruns, certo? Aí, sabe, de comarcas, aquela coisa toda, entendeu? Defender o direito dos outros e fazer esse trabalho aí que eu faço, sabe? Esse trabalho de comércio, certo? Porra, bicho, é foda. Ele preferiu se dedicar à filosofia, rapaz, pra dali esticar e poder fazer jornalismo, tá certo? E se fudeu, porque, sabe, isso não dá dinheiro, rapaz, negócio de filosofia. Sabe, ele não podia, veja, ele estudou direito, tá certo? Aí, ali, quando a tese dele, a tese de graduação, tá certo? O TCC dele, que o pessoal diz que é tese de doutorado, tá certo? Mas na verdade é um TCC, pelo que eu li, certo? Eu só sei dizer, sabe, que ele colocou dentro ali, sabe, uns insultos à cultura ocidental, religiosa, tá certo? Ele era judeu, a mãe dele era judia, o pai dele acho que era judeu também, sabe? O judeu, rapaz, eles estão com esse problema. Hoje o Breno Altman, sabe? Eu deveria ter aberto aqui o site da CONIB, da Confederação Israelita do Brasil, veja que é uma organização nacional, a CONIB. E o Breno Altman é um historiador. Eu não sei se o Breno tem formação em história, tá certo? Qual é a formação acadêmica dele? Eu não lembro, não. Mas ele tem um canal, depois eu vejo isso aí. E no momento ele está sendo processado mais uma vez, tá certo, pela tal de CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Veja, quando fala de confederação, a confederação é uma entidade nacional, ela está acima da federação, que está acima das unidades urbanas, tá certo? Nas cidades podemos ter a mesma instituição, mas a nível local, tá certo? E essa entidade a nível local se reúne com as outras entidades a nível local e formam a federação, tá certo? E a nível regional essas federações aí, sabe, das várias regiões, tá certo? Formam nacionalmente uma entidade superior, tá certo? E a CONIB, ela representa, pelo que se lê, pelo que se vive aí, tá certo? Aí, defende interesses relacionados à cultura, eu vou usar a palavra que eles usam, certo? A cultura israelita, tá certo? No mundo, tá certo? Veja, eu estou falando isso porque o Max foi judeu, tá certo?
E no momento o Breno Altman está sendo acusado de prática de racismo por ter feito críticas ali, sabe, ao Estado de Israel, ali, sabe, por praticar ali genocídio na faixa de Gaza, tá certo? E a crítica do Breno é ácida, porque ele é judeu, tá certo? É israelita, diria eu, tá certo? Eu não sei se o israelita aí, sabe, eu vejo, você tem judaísmo, você tem israelitismo, você tem hebreísmo, você tem, sabe, porra, um bocado de coisas aí, veja lá o Estado de Israel, o israelencismo, tá certo? Você tem sionismo, tá certo? Tudo isso relacionado a um povo que habitou a Palestina, tá certo? Que habitou ali, sabe, ali aquela região, ali na Ásia, certo? Ali na Ásia, que Ásia é aquela ali, sabe, a Ásia do Entre Rios, na Mesopotâmia, mas aquilo ali é Ásia, não é Europa aquilo ali, tá certo? E como é que o pessoal. Oriente Médio, o pessoal fala de Oriente Médio, eu não sei. Eu não sei onde é que o Afeganistão tá, onde é que ali o país do Saddam Hussein tá certo? O Iraque, tá certo? A Babilônia. Sei que é a Ásia, certo? A Europa não é. Nem é África, certo? E ali, rapaz, então veja que ali havia um povo que estava por ali, que se formou a partir dos movimentos de Abrão, certo? Que depois se tornou Abraão, tá certo? E Abraão foi pai de Isaac, Isaac que foi pai de Jacó, Jacó que teve 12 filhos e cada filho, sabe, cada família derivou uma tribo, tá certo? Tivemos então as 12 tribos de Israel, que era o nome de Jacó, tá certo? Mas veja que paralelo ali, paralelo a Isaac, tinha ali o Ismael, tá certo? Que foi filho também de Abraão, certo? Com uma escrava, certo? E o fato de ela ter sido escrava não desmerece ali a qualidade do Ismael, tá certo? Mas assim, pro ponto de vista cultural, cultural ocidental, o Ismael tem pouca qualidade, mas o Ismael do Ismael derivou ali, sabe? Ali a etnia árabe, sabe? As várias etnias ali, as várias tribos, certo? Árabes e árabes que estão hoje lá na Palestina, rapaz, sabe? E ali sabe, os israelenses foram trazidos de volta, sabe, em 1948 e criaram um estado ali e entregaram essa organização aí, sabe, para os judeus, sabe, aquela coisa toda. O fato é que tem a questão seguinte, os judeus eles têm aí a etnia, certo? E a etnia tem ali seus etos, tá certo? E dentro de seus etos está a religião, tá certo? E de sorte que para quem professa a religião dentro da etnia judaica, certo? É judeu, tá certo? Mas tem ali, eu falei etnia judaica, veja, da etnia hebreia, tá certo? Eu só sei que é um complexo de coisas aí que eu não domino muito bem, tá certo? Mas o fato é que o Breno Altman está sendo processado, sendo ele um israelita, diria eu, tá certo? Mas não judeu, porque ele não professa a religião dos israelitas, tá certo? A religião dos israelitas é o judaísmo, tá certo? Da mesma forma como tem o cristianismo, tem o islamismo, tá certo? Tem o judaísmo. Veja que eu sou brasileiro e fui batizado no cristianismo católico, certo? Não sou batizado no judaísmo, nem sou batizado no islamismo, eu sou batizado no cristianismo, tá certo? E veja, estou tentando querer a compreender aqui para esse vídeo, tá certo? Querendo situar essa questão. Então, quando se fala em judaísmo, se está falando de religião. Então veja que o Breno Altman, a família dele descende, como nós todos no mundo, rapaz. Eu penso que no meu sangue corre o DNA, sabe? Judeu. Não corre o DNA israelita, tá certo? Eu penso que sim, porque o meu avô foi ali, sabe? Foi lusitano, ele veio de Portugal, sabe? E em Portugal os hebreus se localizaram ali depois que eles saíram na primeira diáspora, não sei se é a primeira diáspora aquela, na primeira dispersão. Aquele povo ali, os hebreus, eles foram espalhados no mundo várias vezes. Eles se tornaram escravos, eles foram escravos dos egípcios, foram escravos
dos babilônios, tá certo? E em cada momento desse havia uma dispersão ali, sabe? Um espalhamento, sabe, do povo no mundo, tá certo? Nem todos eram levados, nem todos eram presos, havia alguns que escapavam, sabe, da perseguição, do conquistador, aquela coisa toda. Mas em 70 depois de Cristo houve ali um porradal imenso ali em Jerusalém, tá certo? E ali houve mais uma diáspora, certo? E dali o pessoal, sabe, os que não foram levados para Roma, sabe, ganharam o mundo, saíram correndo, sabe, e foram na direção ali do mar, tá certo? E atravessaram o mar. Atravessaram o mar, foram para Portugal, certo? Porra, bicho, foram para Portugal e ficaram por ali na Península Ibérica, aquela coisa toda, até o século XVI, o século XV, eu acho, tá certo? Quando ali houve ali uma perseguição, uns reis ali, acho que foi já no século XVII, sabe? Ali, sabe, eles foram dispersos de novo, eles se espalharam já dessa vez ali para a banda ali, sabe, do leste da Europa, tá certo? Ali na direção da Rússia, passando pela Ucrânia, sabe, e indo ali pela Polônia, sabe. O Alex Sonic, que outro dia foi demitido pelo Atucha ao vivo, tá certo, e a cores, jornalista, 60 anos de jornalismo. O Alex, porra, eu sempre falo, ele queria ser autoridade, queria ser doutor, sabe, doutor da lei, sabe, igual aqueles fariseus, aqueles macabeus não, os fariseus, os saduceus, tá certo, queria a última palavra, tá certo. Essas coisas da vaidade humana, tá certo, por ser um ancião já, um idoso, entendeu? Eu não faço questão dessas coisas, rapaz. Só sei dizer que ali, sabe, a Europa toda. Eu não sei como é que te pode explicar isso, tá certo? Mas a história do DNA, rapaz, outro dia eu falei daquele vírus da Covid, sabe? Que saiu lá de Wuhan, tá certo? Ali estava dentro de um mercado, não sei se saiu da carcaça de um morcego, não sei como é que é isso aí, tá certo? Eu só sei que um vírus, bastou um vírus, rapaz, sabe? Alguém contraiu, sabe? E ali deu uma tossida na cara de alguém, que deu uma tossida na cara de outro, alguém que foi tossido e embarcou num avião, saiu ali da China, veio para a Europa, e da Europa veio para ali, sei lá para onde, para a América do Sul, tá certo? E passou por Brasília, e ali em Brasília, sabe, entrou na casa de uma família ali, tá certo? E dali se espalhou. Não sei assim, veja, se bem que no percurso ele foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, tá certo? Ele saiu uma vez de Wuhan e foi aí. Cada tossida, sabe, são milhares, milhões de vírus, tá certo? E espalha à esquerda, espalha à direita, espalha para cima, espalha para baixo, tá certo? Essa é uma versão. A outra é de que ali, sabe, atletas estadunidenses levaram um vírus para os Estados Unidos, tá certo? Ou então ali nos Estados Unidos, dentro de um laboratório, vazou o vírus, eu não sei, ou dentro de um laboratório chinês vazou o vírus, eu não sei. Eu só sei que essa história de vírus e DNA vai dar tudo na mesma, tá certo? Então eu acho que é difícil a gente ficar aí, sabe, aferindo, sabe, esse negócio de etnia, sabe, esse negócio de raça. Eu só sei dizer que o Breno está sendo acusado hoje de racismo por ter ofendido, sabe, por ter ofendido os judeus, tá certo? É isso que estão dizendo dele, tá certo? Ele teria ofendido os judeus, tá certo? Bicho, assim não dá. E assim, a gente vai acompanhando essas coisas. E veja, eu estava falando do Max, ele queria casar com a Jenny, certo? A mulher dele, tá certo? E pediu para a família dele aí, a classe média, adiantar, sabe? A herança, tá certo? Ele estava precisando de um troco aí. Eu coloquei aqui, sabe? Um dia o Nietzsche falou do humano, demasiado humano, tá certo? Para falar do corpo e da prevalência do corpo, sabe, acima de tudo, tá certo? E eu não sei como é que é isso, tá certo? Tô querendo aqui ligar o notebook, sabe? Mas abrir na página inicial para pegar a onça, tá certo? Eu não estou conseguindo. Mas veja que aí o Max eu queria lembrar da palavra dote, rapaz. Ele queria um dote, tá certo? Para oferecer. Eu não sei, eu acho que não foi nada disso, tá certo? Na verdade, ele estava precisando de dinheiro para casar, porra, foi isso, tá certo? Tava precisando de dinheiro para casar, bicho, sabe? Que eu acho que ele já vinha ali amaciando, sabe? A gênia, entendeu? Eu não sei como é que é isso aí. E aí eu queria lembrar da palavra dote, e a palavra dote não veio, tá certo? Aí eu saio daqui, bem aqui está escrito aqui, aqui eu coloquei, eu assisti um vídeo sobre o Nietzsche, tá bem aqui, fala das obras dele, mas eu não quero falar disso. Aqui eu tenho as anotações de hoje, mas eu não quero as anotações de hoje. Eu acho que eu vou ali para as anotações, as anotações
que eu fiz ontem, tá certo? E os sites que eu abri, mas deixa eu só ler uma coisa aqui. Uma vez eu falei, eu quero desenvolver uma tese de que o ser humano, dentro da própria espécie, certo? Veja que ali o ser humano, sabe, quando se pôs aí, tá certo? Ali, sabe, a partir de um indivíduo, sabe, e começou ali a desenvolver o DNA humano propriamente dito, tá certo? Descambando nos humanídeos, vejo que os humanídeos, de repente, eles são apanhados nas árvores, ali aquele bando danado, tá certo? E eles vão ali copulando entre si, tá certo? Mas veja que eles guardam, de certa forma, já o individualismo de macho e de fêmea, aquela coisa toda. E eu quero aqui engatar o seguinte argumento, tá certo? Que ali mesmo entre eles, ali, sabe, disputando alimentos, tá certo? Disputando território, havia o uso da força, rapaz, da violência, o uso dos hormônios. Eu ia falar de que harmônio, certo? Harmônio é um instrumento musical, é hormônios, a partir da força dos hormônios, tá certo? Ali os machos, ali predadores, sabe, ali entre si, tá certo? Aqueles fortões ali saindo pra porrada, tá certo? O fato é que a violência, o gesto bruto, tá certo? Tá no corpo, o corpo, sabe, é fonte da brutalidade. Aí aqui ontem o algoritmo mandou para mim, quando já são 17 minutos de vídeo, mandou para mim ali a possibilidade de eu assistir no Disney, na plataforma Disney, Disney, o que? Disney Plus, tá certo? Uns filmes aí que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho as mídias aqui arquivadas aqui, sabe? Nas minhas caixas de arquivos, tá certo? E tem uma série que eu gostei muito, que é Hitman, tá certo? São dois filmes que tem. E é baseado num programa de jogos da Eidos, tá certo? Acho que é Eidos que se pronuncia, tá certo? E com base nesse programa de jogos aí, sabe? Alguém escreveu um texto e chamou de Hitman e depois chamou Hitman Agente 42, Agente 47, tá certo? E eu ontem assisti os dois aí, tá certo? O primeiro é com Timothy Olyphant, tá certo? O outro é com o Rupert, não sei o quê, como é que chama? Ali tem um nome assim. Mas o fato é, e assim, veja que eu fico olhando e eu falava para minha filha isso, não é questão da violência do filme, é a ação e o texto, sabe? O texto montado, a cabeça do autor do texto, sabe? Que de repente revela o que ele pensa, tá certo? E é isso que me agrada, tá certo? Que eu não consigo assistir nos filmes de terror, por exemplo, ou nos filmes de humor, nos filmes, sabe, de drama. Drama nem tanto, não sei. O filme para mim é filme de ação, tá certo? Onde eu observo o que pensa o autor, de vez em quando tem as tiradas. E no filme, no Hitman, Agente 47, aparece lá aí na abertura, certo? No prólogo, né? Dizendo que a história da humanidade é definida por guerras. E as guerras são definidas pelos homens que lutam nela. E a partir daí se vai aí, sabe, desenvolver a temática de alteração genética do corpo humano, tá certo, para se conseguir obter, neutralizar a violência no ser humano, não a violência, porque a violência é necessária, neutralizar as emoções, aquelas questões aí relacionadas com os afetos, sabe, a questão relacionadas com medo, com culpa, essas coisas assim, tá certo? Se bem que a culpa, para mim, é um conceito moral, tá certo? O medo, diria eu, certo, é um conceito inerente, tá certo? É um conceito que está ali nas próprias células, tá certo? Ali, sabe, no cérebro que se caga de medo de morrer. E foi dito assim, então, veja que ele apontou aqui que a história da humanidade é definida por guerras, tá certo? E eu digo que a guerra ali, sabe, é manifestação de violência, tá certo? É um fenômeno da violência, tá certo? E sendo, portanto, a violência a causa e a guerra é efeito, tá certo? Lembro que ontem, falando do texto do Sartre, o Sartre fala de liberdade para se opor à questão do determinismo, tá certo? O corpo humano, sabe, veja que ali o Hegel, sabe, quando vai falar do conhecimento, da teoria do conhecimento, vai falar de filosofia, ele fala que
O corpo humano, deixa eu ver se eu pego o fio da meada aqui, tá certo? O corpo nos introduz no mundo da matéria, tá certo? E nos introduzindo no mundo da matéria nos torna natureza, tá certo? De sorte que o conhecimento, como sendo aquele momento em que uma cabeça, sabe, aí que se vai chamar de sujeito, tá certo? Procura ali um objeto ali, sabe, para se dedicar, para dar atenção com os sentidos e com a mente, tá certo? Ali aquele que está oposto ao cérebro é o que vai chamar de objeto, e o Hegel vai dizer não, não, não. Tá certo? O que está de frente de quem está conhecendo é outro igual, rapaz, é outro igual, sabe? São dois sujeitos se permitindo fazer ali uma troca, tá certo? É a própria natureza se permitindo gerar conhecimento, isso o Hegel. O Marx, ele envereda por aí. Eu falei do Demócrito, falei do Epicuro, tá certo? O Demócrito vai afirmar o atomismo, e me parece que o atomismo, sendo química, ciência da natureza, vai afirmar o determinismo nas relações, tá certo? Ao passo que Epicuro, sendo um moralista, tá certo? Ele vai se dedicar a essas questões aí da superfície, sabe? As questões da existência, aquela coisa toda. E se um afirma o determinismo, o outro fatalmente vai cair no campo ali, sabe? Da liberdade, tá certo? O determinismo é força, é prisão, tá certo? A liberdade sabe, é a ausência de cadeia, a ausência de prisão, tá certo? E o Marx vai por esse caminho aí do Epicuro, rapaz, sabe? Vai afirmar a liberdade também. Tá certo? Aí, num certo momento, há ali umas questões de espectro, sabe, de um tom, havendo muitos tons cinza, tá certo? O Sartre vai se apegar a um para dizer, sabe, para confrontar Marx, mas no fundo, sabe, vai dar tudo na mesma, porque eles vão estar no campo afirmando a liberdade do ser humano, sabe? O direito, sabe, de não ser oprimido, o direito de não ser escravizado, o direito de não ser tornado servo, sabe? O direito de não ser explorado na mais-valia, essas coisas todas, tá certo? Mas há uns aí que, sabe, preferem se apegar às leis férreas do determinismo, tá certo? E afirmam ali aquela condição de superioridade, tá certo? E uma vez ali, sabe, colocada a superioridade no começo, tá certo? Vai ser a causa. E o que virá depois ali são os efeitos, sabe, dessa relação aí, sabe? De sujeitos portadores de força, tá certo? E de violência que oprimem, sabe, os outros, tá certo? E eternamente, ad eternum, tá certo? E aí que se põe a questão do capitalismo. O capitalismo, ele se prende nessas questões da eternidade das relações sociais, tá certo? Ali, desde o começo, se vem praticando os excedentes da produção. Essa prática de excedentes cria um DNA, tá certo? Supostamente, tá certo? E esse DNA vai se espalhando no mundo, tá certo? E querem hoje, no século XXI, que esse DNA prevaleça. Então a grande luta hoje no mundo sabe, essa rebarba aí contra o capitalismo, tá certo? E a gente chega no ponto. Mas veja que eu falava da violência, então, aqui, quando diz, sabe, que a história é definida, a história humana é definida por guerras, tá certo? Ela está afirmando, sabe, esse postulado afirma aí uma hipótese, tá certo, que estabelece uma relação de causa e efeito, e nós não concordamos aí, tá certo, com essas questões, tá certo? Esse é o ponto. Aí eu saco fora, eu marquei mais um ponto aqui, que foi que eu marquei mais um e que eu circulei. Sim, eu falei do DOT, tá certo, já são agora 25 minutos. Aí eu pulo para cá, tá certo? Não tem mais nada, aí eu caio aqui, sabe, nos pontos de hoje. Mas antes de ir para os pontos de hoje, deixa eu ir ali, rapaz, sabe, falar um pouco mais do Círio. O Círio de Nazaré, bom dia, Guma, deixa eu ir bem ali, tá certo? Eu coloquei a mão aqui, ó. Bom dia, vou bem ali, tá certo? Já volto, vou passar aqui pelo macacão também, tá certo? E vou dar um bom dia para ele, mas vou seguir adiante porque eu quero cair aqui. Onde é que eu quero cair? Ai, ai, o Lula tá viajando, certo? Ele se encontrou ontem com o Papa Leão XIV, tá certo? Ele e a Janja e a comitiva dele. E eles estão, acho que depois eles estavam na Europa e voltaram para os Estados Unidos, ali para a ONU, tá certo? O prédio da ONU, onde tem ali a organização da ONU que cuida da questão dos alimentos, tá certo?
Tem a FAO. FAO é Food and Agriculture Organization of the United Nations, tá certo? Que é justamente aqui a organização que cuida das questões aí. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui não diz. Mas no fundo a FAO é isso aí, é Food and Agriculture Organization. A entidade deu de topada, rapaz, no século XVIII, certo? Século XVIII, século XIX, com um cara chamado Malthus, tá certo? É o Thomas Malthus, ele nasceu em 1766 e morreu em 1834. Ele é contemporâneo, eu acho, daquele cara do Adam Smith, tá certo? É anglo-saxão, tá certo, ali. Ele é anglo-saxão, é? Inglês, aqui tá dito que ele é inglês, é economista, tá certo? Ele afirmou, rapaz, um negócio brabo, sabe? Falando aí, sabe, dessa questão. Veja que ali a Inglaterra era uma nação imperialista na época, tá certo? Eu não sei se ele já tinha feito ali a Guerra do Ópio, não sei. Mas o fato é que o Malthus estava ali, tá certo? E ele observando, sabe, elaborou uma teoria, tá certo, chamada malthusianismo. É uma teoria demográfica, demo é povo, tá certo? Então, é desenvolvida por ele, economista inglês. Segundo suas formulações, a população e a produção de alimentos cresceram em ritmos diferentes, tá certo? Veja, população e produção, o que condiciona a falta de alimentos. Tem muita gente, tá certo? E o alimento que é produzido é pouco. Aí tem alguns que vão passar fome, tá certo? E o Lula está incomodado com isso, rapaz, mas não pela falta de alimento. Veja que 30% do que é produzido, né, no processo de produção, tá certo? 30% é colocado fora, sabe? Por falta de cuidado, sabe? Por falta de atenção, por desprezo, tá certo? Ou porque querem mesmo ali, sabe, que tudo aquilo que é produzido não chegue ao mercado para não inflacionar o mercado com os alimentos, sabe, com a produção, para estabelecer ali a lei da oferta e da procura, tá certo? E equilibrar aí esses dois elementos aí da economia, esses dois eixos aí, tá certo? Então veja que o Malthus veio com esse papo, tá certo? Falando de alimento. Veja que na China hoje nós temos 1,5 bilhão de chineses para comer, tá certo? Na Índia são 1,6 bilhão de indianos, tá certo? Aqui no Brasil são 215 milhões de brasileiros, tá certo? Nos Estados Unidos são 330, salvo engano, 330 milhões de estadunidenses, tá certo? E por aí vai. Na Rússia, eu não sei se chega a 250 milhões de russos, eu não sei. Então, assim, aí eu vejo que o Lula foi nessa direção aí, foi preocupar, sabe, demonstra preocupação com aqueles que passam fome, tá certo, no mundo. E não há necessidade disso, bicho, nós temos aí tecnologia para isso. Veja que hoje, sabe, os campos aí, sabe, agricultáveis estão produzindo soja para os porcos comerem, para os porcos engordarem, tá certo? E aí, sabe, e voltarem para o mercado, são 29 minutos de vídeo, tá certo? E o Lula tá lá, vai participar de uma reunião da FAO com essas preocupações. Aí eu aproveitei para falar do Malthus, tá certo? Uma outra notícia que tem é sobre um tal de Messias, Jorge Messias, que o pessoal, num certo momento, a Dilma chamava o Messias de Bessias, tá certo? E o Bessias vai, por uma questão de fidelidade entre ele e Lula e ele, tá certo? Vai ser nomeado, diz o Mário Vitor, vai ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Ai, ai, falei aqui do Breno, falei que o Pedro Serrano, não falei, que o Pedro Serrano é quem vai defender o Breno, tá certo? E aí tem aqui a notícia sobre a Maria Corina Machado, tá certo? Novamente trata de guerra, sabe? É a porra da guerra aí, é Malthus na veia, tá certo? É Malthus na veia, pois alimento é comida, tá certo? Comida é dinheiro, comida é mercadoria. E no momento tem um porradal lá na Venezuela. Eu ia trazer aqui informações sobre o Bolívar, o Simão Bolívar, mas vou deixar para amanhã, tá certo? Eu vou ficando por aqui, rapaz, sabe, pedindo que Deus do céu ajude vocês aí, tá certo? Que eu vou me equilibrando por aqui por hora, tá certo? Pois é, rapaz. E eu assobiei uma música, The Shadow of Your Smile, as sombras do seu sorriso, eu não sei porquê. Me veio na cabeça, eu pensei numa música para assobiar, tá certo? E me veio aí The Shadow of Your Smile. E me lembro também que eu queria dizer que a Maria Corina Machado foi agraciada com um prêmio, o Prêmio Nobel da Paz, e não vinha a palavra Nobel, tá certo?
Novinho, eu queria falar Nobel da Paz, sabe? Não foi Nobel de Química, nem Nobel de Economia, não foi Nobel da Paz. O prêmio Nobel da Paz da Academia Sueca de Ciência, tá certo? Fico por aqui, bom dia, tá certo? Hoje é segunda-feira, um dia aí, sabe, que a gente precisa de muita coragem para encarar, tá certo? Mas aí, vamos lá, vamos encarar. Bom dia a todos, sou o Caboclo Falador, Ernest. Quer falar muito da Bom Dia Cavalo, eu não me canso de repetir isso aí, tá bom? Bom dia.